As ruas dos Jardins, em São Paulo, exalavam luxo e sofisticação naquela noite de sexta-feira. O movimento constante dos carros, com seus faróis reluzentes, refletia nas vitrines das lojas de grife, enquanto grupos bem vestidos se reuniam nos restaurantes mais badalados da região. Para Roberto Almeida, 58 anos, era mais uma noite comum, depois de um longo dia de reuniões e negociações na sua renomada empresa imobiliária. Ele havia decidido jantar sozinho, um hábito que se tornara frequente desde que enviuvara. Para ele, aquele restaurante em particular oferecia não apenas a comida refinada que ele tanto apreciava, mas também uma espécie de refúgio silencioso do caos cotidiano. Ao entrar no ambiente, Roberto foi saudado pelo maître, que o conhecia pelo nome. O restaurante, iluminado por luzes aconchegantes e decorado com móveis elegantes, tinha uma atmosfera sofisticada que o fazia sentir-se confortável. Ele escolheu sua mesa habitual, perto de uma ampla janela com vista para a movimentada avenida, e rapidamente fez seu pedido. Um filé mignon ao ponto com molho de vinho tinto, acompanhado de legumes grelhados e uma taça de Cabernet Sauvignon, era sempre o mesmo pedido, um reflexo da constância que ele mantinha em sua rotina. Enquanto esperava, seu olhar vagava pela rua movimentada do lado de fora, mas sua mente estava longe. Ele pensava em Laura. Fazia quase 20 anos desde o acidente que levara sua única filha, mas o vazio que ela deixara permanecia inalterado. A lembrança de seu sorriso, de sua voz alegre, ainda era tão viva quanto a dor que ele sentia ao lembrar da tragédia. Ele raramente falava sobre ela, preferindo guardar aquelas memórias em um canto seguro de sua mente, onde ninguém mais poderia tocá-las. O prato chegou, e Roberto comeu em silêncio, aproveitando o sabor familiar enquanto deixava a taça de vinho acompanhá-lo lentamente. Quando terminou, acenou para o garçom. Pedindo um simples café para encerrar a refeição, ele estava prestes a retomar seus pensamentos, quando algo completamente inesperado aconteceu. A jovem garçonete que trouxe o café chamou sua atenção de imediato. Amanda, como estava escrito em seu crachá, tinha um sorriso caloroso e uma presença leve, que contrastava com o ambiente formal ao seu redor. Mas não foi isso que fez o coração de Roberto disparar. Foi o pingente, ao colocar a xícara sobre a mesa. O colar que Amanda usava brilhou sob a luz suave do restaurante, um pingente de ouro delicado, com uma pedra azul cintilante no centro. O mesmo pingente que ele havia dado a Laura no aniversário de seus 16 anos. "Seu café, senhor. Deseja algo mais?" perguntou Amanda, educada, sem perceber a reação intensa de Roberto. Ele não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos no pingente, sua mente tentando processar o que parecia impossível. Aquilo era um sinal, um erro, ou talvez o universo estivesse lhe pregando uma peça cruel. A respiração de Roberto ficou pesada, e ele precisou de um momento para recuperar a compostura, antes de finalmente falar. Não, obrigado", respondeu ele, sua voz soando mais baixa do que o habitual, mas o impulso de entender aquela coincidência era incontrolável. Quando Amanda começou a se afastar, ele a chamou novamente. "Com licença?" Sua voz agora mais firme, carregada de uma urgência que ele não conseguia disfarçar. Amanda parou, um pouco surpresa, e se virou para ele. "Sim, senhor. O seu pingente, eu não pude deixar de notar. É muito bonito. Você pode me dizer onde o conseguiu?" perguntou Roberto. Apontando para o colar, ele tentou soar casual, mas o peso emocional por trás de suas palavras era evidente. Amanda levou a mão ao pingente instintivamente, como se quisesse protegê-lo. "Ah, este, eu sempre tive. É o único pertence que minha mãe biológica deixou comigo quando eu era bebê." As palavras dela foram como um soco no estômago de Roberto. Mãe biológica, bebê. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés, enquanto tentava processar o que havia acabado de ouvir. Laura. A memória do acidente voltou como uma onda. Os destroços do carro, os pertences dela encontrados no local, e a confirmação de sua morte baseada apenas em evidências circunstanciais. "E se tudo isso tivesse sido um engano, você foi adotada?" perguntou ele, a voz carregada de emoção. "Na verdade, não", respondeu Amanda, dando de ombros. "Cresci em um orfanato em Campinas. Não sei nada sobre meus pais.
Só tenho esse pingente como lembrança. Roberto se inclinou ligeiramente na cadeira, seu coração batendo com força. E você nunca tentou descobrir mais sobre eles, sobre sua origem? Amanda o encarou por um momento, claramente desconfortável. Já pensei nisso, claro, mas nunca tive recursos para investigar de verdade. Além disso, não sei se faria muita diferença. É só um pingente. Ela deu um pequeno sorriso, como se quisesse encerrar o assunto. Com licença, senhor. Preciso voltar ao trabalho. Ela se afastou antes que Roberto pudesse dizer mais alguma coisa. Ele ficou parado, olhando para o vazio, o coração ainda acelerado e sua mente cheia de perguntas. É só um pingente, ela havia dito, mas para ele era muito mais do que isso. Era um pedaço de Laura, uma conexão com o passado que ele nunca esperava revisitar. O café esfriou na xícara, enquanto Roberto tentava organizar os pensamentos. Aquilo não podia ser uma coincidência. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Tinha que descobrir a verdade. Mesmo que isso significasse reviver a dor mais profunda de sua vida, a lembrança de Laura merecia isso. E se Amanda realmente fosse? Não. Ele precisava de provas. Ao sair do restaurante, o ar fresco da noite não trouxe o alívio que ele esperava. Na verdade, o frio cortante de São Paulo parecia refletir a inquietação em seu peito. Ele pegou o celular e discou um número que não usava havia muito tempo, quando a voz do outro lado atendeu. Ele foi direto ao ponto. Eduardo, é o Roberto. Preciso da sua ajuda. É urgente. Roberto mal dormiu naquela noite. Os olhos fitavam o teto do quarto, mas sua mente estava distante, mergulhada em memórias que ele havia tentado suprimir por décadas. A imagem do pingente brilhava em sua mente como um farol, um símbolo do que poderia ser uma esperança impossível. Será mesmo possível? Ele se perguntou repetidas vezes, sentindo uma mistura de medo e ansiedade, por volta das 5 da manhã, sem conseguir mais lutar contra a insônia. Roberto se levantou. A mansão silenciosa parecia ecoar seus passos enquanto ele atravessava o corredor até seu escritório particular. Era um espaço acolhedor, com móveis de madeira escura e paredes decoradas com fotos de sua família e de empreendimentos imobiliários bem-sucedidos, mas uma foto em particular chamou sua atenção. Laura, aos 15 anos, sorrindo em frente à casa de praia da família. Ela usava o mesmo pingente que vira no pescoço de Amanda. Roberto pegou o porta-retratos, segurando-o com cuidado como se fosse um artefato precioso. Seus dedos tocaram o vidro, e ele sentiu os olhos marejarem. Eu preciso saber a verdade. Laura, não posso ignorar isso. O som de sua própria voz no silêncio da madrugada lhe deu uma estranha coragem. Com um suspiro pesado, ele se sentou em sua mesa e pegou o telefone. O detetive Eduardo Castro era um velho conhecido, competente, discreto e leal. Eduardo havia resolvido casos complicados para Roberto no passado. Embora nunca algo tão pessoal, quando a ligação foi atendida, a voz de Eduardo soou rouca, claramente acordada por aquele telefonema inesperado. Roberto, o que houve? Está tudo bem? Perguntou Eduardo surpreso. Preciso de sua ajuda, Eduardo. É algo delicado e extremamente urgente. Roberto tentou manter a calma, mas o tremor em sua voz era perceptível. Pode falar. O que está acontecendo? Roberto hesitou por um instante. Não sabia exatamente como explicar a Eduardo que acreditava ter encontrado sua filha falecida. Ele respirou fundo e começou. Ontem à noite, eu estava em um restaurante nos Jardins. Fui atendido por uma garçonete. Uma jovem chamada Amanda. Ela usava um pingente, igual ao que minha filha Laura tinha. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Você acha que ela pode ser... Laura, não sei o que pensar, Eduardo, mas há coincidências demais. Amanda cresceu em um orfanato em Campinas. Disse que foi deixada lá ainda bebê e que o pingente era o único pertence deixado por sua mãe biológica. Você sabe que o corpo de Laura nunca foi formalmente identificado. Era tudo baseado nos pertences encontrados no local do acidente. Entendo. Eduardo respondeu com cautela, processando as informações. Quer que eu investigue a origem de Amanda? Exatamente. Preciso saber de onde ela veio, quem a deixou no orfanato e se há alguma chance, mesmo que mínima, de ela ser Laura.
Roberto fez uma pausa antes de continuar. Confio em você, Eduardo. Isso precisa ser feito com total sigilo. Pode deixar comigo. Vou começar imediatamente. Me passe o endereço do restaurante e qualquer detalhe que você tenha sobre essa Amanda. Após desligar a ligação, Roberto sentiu uma leve sensação de alívio. Ele sabia que Eduardo era a melhor pessoa para o trabalho, mas ao mesmo tempo, sentia o peso das consequências. E se Amanda realmente fosse Laura, como ele poderia explicar a ela tudo o que havia acontecido? Como reconstruir um vínculo que havia sido perdido por tanto tempo? Enquanto isso, Eduardo começou suas investigações. Ele era metódico, e seu primeiro passo foi ir até o restaurante para observar Amanda de longe, discretamente. Sentou-se em uma mesa no canto do salão, fingindo ser mais um cliente comum. Amanda estava lá, trabalhando com um sorriso gentil. Cumprimentando os clientes enquanto equilibrava bandejas com destreza, ela parecia genuinamente feliz. Uma jovem simples, sem suspeitar que sua vida estava prestes a mudar. Eduardo tirou algumas fotos dela discretamente, o suficiente para iniciar sua pesquisa. Ele também começou a fazer perguntas informais para outros funcionários do restaurante. Se passando por um curioso frequentador, descobriu que Amanda trabalhava ali há 2 anos. Sempre fora discreta sobre sua vida pessoal e era muito querida pela equipe. Nada do que ouviu parecia suspeito, mas também não oferecia pistas concretas. No mesmo dia, Eduardo dirigiu até Campinas, onde ficava o orfanato que Amanda mencionara. O prédio era simples, com paredes desgastadas pelo tempo, mas havia uma aura acolhedora no lugar. A diretora, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar bondoso, atendeu Eduardo com certa desconfiança inicial, mas foi convencida quando ele explicou que estava investigando um caso de família. Sim, lembro de Amanda. Chegou aqui quando era um bebê, com apenas alguns meses de vida, disse a diretora, puxando um arquivo antigo do armário. Foi deixada por uma mulher que não nos deu o nome. Só disse que não podia cuidar dela e que o pingente era algo importante para a menina. Eduardo analisou os registros. Não havia informações sobre a mulher que entregara Amanda. Apenas uma descrição vaga. Cabelos escuros, jovem, visivelmente abalada. Nada que facilitasse uma identificação, no entanto. O fato de o pingente ter vindo junto era o suficiente para Eduardo suspeitar que aquela mulher sabia algo que poderia ligar Amanda ao passado de Roberto. Ela nunca procurou informações sobre a mãe biológica? Perguntou Eduardo. Não, nunca. Amanda sempre foi independente, desde pequena quando cresceu. Parecia aceitar que essa era sua história e seguiu em frente. Eduardo agradeceu as informações e prometeu manter o contato voltando para São Paulo. Ele começou a compilar os dados que havia reunido até ali. As coincidências eram impressionantes, mas ele ainda precisava de algo mais concreto para provar a conexão entre Amanda e Laura. De volta à mansão, Roberto aguardava com ansiedade o retorno de Eduardo. Ele não conseguia se concentrar em nada, nem mesmo nos assuntos urgentes de sua empresa. Quando Eduardo finalmente ligou, Roberto atendeu no primeiro toque. Roberto, tenho algumas informações. Amanda foi deixada no orfanato por uma mulher desconhecida no mesmo ano em que Laura desapareceu. Não há dados precisos, mas o pingente que ela tem é, de fato, uma pista legítima. O próximo passo seria um teste de DNA. Roberto sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A possibilidade de Amanda ser Laura estava se tornando cada vez mais real. Mas com essa esperança vinha também o medo do que ele poderia descobrir. Faça o que for necessário. Eduardo, disse ele decidido. Eu preciso saber a verdade. Amanda chegou em casa tarde naquela noite, exausta após mais um dia no restaurante. O pequeno apartamento que alugava em São Paulo era simples, mas acolhedor. As paredes de tom neutro eram decoradas com quadros baratos que ela mesma comprara em feiras de rua, e uma estante improvisada segurava seus poucos livros e pertences. No centro da sala, uma pequena mesa abrigava uma xícara de chá pela metade e algumas folhas rabiscadas de anotações. Depois de tirar os sapatos, ela deixou o uniforme sobre uma cadeira e se jogou no sofá com um suspiro de alívio. Era um ritual quase diário. E mesmo com a rotina cansativa, Amanda sentia que havia conquistado tudo aquilo por mérito próprio. Afinal, para alguém que crescera em um orfanato, sem nenhuma perspectiva de futuro, chegar até ali era uma vitória.
Enquanto relaxava, seus dedos automaticamente buscaram o pingente no pescoço. Aquele pequeno objeto era seu maior tesouro. O único vínculo com um passado desconhecido, ela o segurava com frequência, especialmente em momentos de dúvida ou solidão. Era como se a pedra azul tivesse algum tipo de poder calmante sobre ela, uma conexão com algo maior que ela não sabia explicar. Amanda sorriu ao lembrar da conversa com a senhora Helena. A diretora do orfanato onde ela crescera, Helena sempre dizia que o pingente era especial, algo que poderia guiá-la se um dia quisesse descobrir suas origens. Mas Amanda nunca levou isso muito a sério. Descobrir quem eram seus pais biológicos não era uma prioridade. Para ela, aquela era apenas a vida que o destino havia lhe dado. E não valia a pena abrir velhas feridas em busca de respostas que talvez nunca viessem. O passado no orfanato, Amanda cresceu em meio a outras crianças abandonadas, todas com histórias diferentes, mas marcadas por perdas semelhantes. O orfanato de Campinas era pequeno, com poucos recursos, mas as cuidadoras faziam o possível para oferecer um ambiente amoroso e seguro. Mesmo assim, havia momentos em que Amanda sentia o peso da ausência de uma família. Ela via colegas sendo adotados, um por um, enquanto permanecia para trás, aos 10 anos, já havia desistido da ideia de encontrar pais adotivos. "Você é forte, Amanda", dizia a senhora Helena. "Sei que o mundo tem grandes planos para você." Na adolescência, Amanda desenvolveu uma independência natural. Começou a trabalhar em empregos temporários assim que pôde, guardando dinheiro para alugar seu próprio espaço quando completasse 18 anos. De fato, a jovem aprendeu cedo a não depender de ninguém, moldando-se em uma mulher resiliente, prática e otimista. Apesar disso, havia uma lacuna que ela raramente compartilhava com alguém. O pingente, com sua pedra azul brilhante, era um lembrete constante de algo inacabado. Ela se perguntava, de tempos em tempos, quem havia sido a mulher que o deixara com ela no orfanato. Seria sua mãe? E se fosse, por que a abandonou? As perguntas vinham em flashes, mas Amanda sempre as afastava antes que criassem raízes em sua mente. O impacto do encontro com Roberto naquela noite em particular. Porém, as perguntas voltaram com força. Ela não conseguia parar de pensar no homem que a abordara no restaurante, Roberto Almeida. Ele parecia tão intenso. Quase desesperado ao perguntar sobre o pingente, a lembrança da expressão dele fez Amanda franzir a testa. Não era comum um cliente demonstrar tanto interesse em algo tão pessoal. Na verdade, isso a deixara um pouco desconfortável. Enquanto tomava um chá para tentar relaxar, Amanda se pegou repassando os detalhes da interação. Roberto parecia genuinamente abalado, como se aquele pingente significasse algo para ele. Mas o que poderia ser? Talvez ele só tenha achado parecido com alguma joia que conheça, pensou ela, tentando minimizar a importância do evento. Porém, no fundo, algo não parecia certo. Roberto não parecia um homem qualquer. Ele tinha uma aura diferente, algo que Amanda não conseguia explicar. E aquele olhar era como se ele soubesse algo que ela mesma não sabia. A conversa com Sofia no dia seguinte, durante sua pausa no restaurante, Amanda encontrou Sofia, uma das colegas mais próximas, na pequena cozinha dos funcionários. Sofia era extrovertida e curiosa, e rapidamente percebeu que Amanda estava mais distraída do que o normal. "Tá tudo bem, Amanda. Você tá com uma cara de quem viu um fantasma", brincou Sofia, enquanto se servia de café. Amanda riu, mas o sorriso era nervoso. "Ah, nada demais, só tô cansada." "Cansada?" "Duvido. Fala logo. O que aconteceu?" insistiu Sofia, sentando ao lado dela. Amanda hesitou por um momento, mas decidiu contar. "Ontem, um cliente comentou sobre o meu pingente. Ele parecia, sei lá, muito interessado. Foi meio estranho." "O seu pingente?" Sofia arqueou as sobrancelhas. "Nunca tinha reparado. Mas agora que você falou, é bonito mesmo o que ele disse." Perguntou onde eu consegui, só isso. Mas parecia que ele sabia alguma coisa, sabe? Como se o pingente significasse algo para ele. Sofia deu um gole no café e ficou pensativa. "Você acha que ele pode saber alguma coisa sobre a sua família?" Amanda deu de ombros. "Não sei. Talvez seja só coisa da minha cabeça. Talvez, mas vai saber. Já pensou em investigar mesmo, descobrir quem te deixou no orfanato?"
Perguntou Sofia, genuinamente curiosa. Amanda olhou para o pingente e suspirou. Já pensei, mas nunca soube por onde começar. E honestamente acho que isso não vai mudar nada. Minha vida tá aqui, agora. Para que mexer no passado? Se você diz... Sofia respondeu. Mas seu olhar sugeria que ela não estava convencida. O instinto de seguir em frente depois do turno. Amanda voltou para casa ainda refletindo sobre a conversa. Ela sabia que Sofia tinha boas intenções, mas não estava pronta para enfrentar uma jornada em busca do passado. O medo de não encontrar nada, ou pior, de encontrar algo que machucasse ainda mais, a fazia hesitar. Decidiu, então, enterrar o assunto por enquanto, mas ao deitar-se naquela noite, o rosto de Roberto voltou à sua mente. Algo nele a incomodava e, ao mesmo tempo, despertava uma curiosidade que ela não conseguia ignorar. Quem era ele, afinal? Por que parecia tão abalado pelo pingente? E, mais importante, o que isso significava para ela? Eduardo Castro, o detetive particular, sabia que aquele caso seria diferente. Ele não era estranho a investigações complexas, mas envolver uma possível conexão familiar, décadas depois de um acidente, tornava tudo mais delicado. Enquanto ajustava os espelhos retrovisores de seu carro estacionado discretamente próximo ao restaurante, ele observava Amanda de longe. A jovem garçonete se movia com naturalidade, atendendo mesas e conversando com clientes. Para um observador casual, ela era apenas mais uma funcionária, mas para Eduardo, ela era uma peça central de um quebra-cabeça que poderia mudar tudo para Roberto Almeida. O detetive havia passado a noite revisando os detalhes fornecidos por Roberto. A história era intrigante e, à primeira vista, cheia de lacunas. Mas Eduardo sabia que, em seu trabalho, cada detalhe contava. E ele estava determinado a encontrar as respostas que Roberto tanto precisava. O inquérito inicial, depois de observar Amanda durante algumas horas, Eduardo decidiu entrar no restaurante. Escolheu uma mesa no canto, de onde podia ver a garçonete claramente sem parecer suspeito. Ele pediu um café e um sanduíche simples. Prestando atenção a cada movimento dela, quando Amanda finalmente veio atendê-lo, Eduardo notou algo de imediato. Uma leve hesitação, como se ela estivesse processando algo. "Boa noite. Posso anotar seu pedido?", perguntou ela, com o mesmo sorriso profissional que usava com os outros clientes. "Claro, um café e o especial do dia, por favor", respondeu Eduardo, mantendo a voz descontraída. Enquanto Amanda anotava o pedido, Eduardo decidiu testar algo. "Esse colar que você está usando é muito bonito. Tem uma história especial por trás dele." Amanda deu um pequeno sorriso, mas havia uma sombra de cautela em seus olhos. "Ah, obrigada. Foi um presente, da minha mãe biológica. Que lindo. Parece algo com muito significado", disse ele, como quem faz um comentário casual. Amanda apenas assentiu, mudando de assunto rapidamente. Quando ela se afastou, Eduardo pegou o telefone e fez algumas anotações rápidas. Confirmar a importância do pingente era apenas o primeiro passo. Agora, ele precisava aprofundar a investigação. A visita ao orfanato na manhã seguinte, Eduardo dirigiu até Campinas, onde ficava o orfanato mencionado por Amanda. O local era exatamente como ele esperava. Simples, mas bem cuidado. O jardim, embora pequeno, estava cheio de flores, e as risadas de algumas crianças brincando no pátio davam ao ambiente um ar acolhedor. A diretora, senhora Helena, era uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Embora estivesse claramente ocupada, ela concordou em falar com Eduardo depois que ele explicou que estava investigando um caso de família. "Sim, lembro de Amanda muito bem. Era uma menina adorável, muito esperta. Chegou aqui ainda bebê, com apenas alguns meses de vida", disse Helena, enquanto folheava um arquivo antigo. Eduardo inclinou-se levemente, atento. "E quem a trouxe aqui? Houve algum registro sobre isso?" A diretora suspirou, balançando a cabeça. "Infelizmente não temos muitas informações. Amanda foi deixada por uma mulher jovem." Visivelmente abalada, ela não quis fornecer o nome, apenas deixou a criança junto com esse colar e disse que não podia cuidar dela. "E essa mulher nunca voltou ou tentou entrar em contato?", perguntou Eduardo, já imaginando a resposta.
Não. Foi a última vez que a vimos. Helena retirou uma ficha do arquivo e entregou ao detetive. Aqui está o registro de entrada de Amanda. É muito simples, apenas com informações básicas. Eduardo analisou o documento. A descrição da mulher era vaga. Cabelos escuros, cerca de 20 anos, vestindo roupas simples, mas o detalhe do pingente deixado junto com a criança confirmava que aquela era, de fato, uma peça central da história. Ela nunca demonstrou interesse em descobrir mais sobre sua mãe biológica, perguntou ele, curioso. Não. Amanda sempre foi muito prática. Quando cresceu, disse que preferia olhar para frente do que para trás. Helena sorriu, um pouco melancólica. Mas eu sempre disse a ela que, se um dia quisesse saber, o pingente poderia ser uma pista importante. Eduardo agradeceu as informações e tirou uma foto da ficha para seu relatório. Ao sair do orfanato, ele sentiu que estava começando a juntar as peças. A conexão entre Amanda e Roberto ainda era apenas uma hipótese, mas os detalhes estavam se alinhando de forma que ele não podia ignorar. Relatório para Roberto de volta a São Paulo, Eduardo foi direto à mansão de Roberto. Encontrou o empresário sentado em seu escritório, com as mãos unidas em frente ao rosto, claramente ansioso. Conseguiu algo? Perguntou Roberto, assim que Eduardo entrou. Sim, algumas coisas. Eduardo colocou as anotações sobre a mesa e começou a explicar. Amanda foi deixada em um orfanato em Campinas no mesmo ano em que Laura desapareceu. Ela foi trazida por uma mulher desconhecida, que não forneceu informações, e deixou apenas o pingente com ela. O registro do orfanato é vago, mas confirma que Amanda chegou lá como um bebê. Roberto ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando Eduardo terminou, ele falou com a voz embargada. Isso não pode ser só coincidência. É ela, Eduardo. Tem que ser Laura. Eu entendo como isso parece, Roberto, mas precisamos de mais do que indícios. O próximo passo seria um teste de DNA. Só ele pode confirmar essa conexão. Roberto assentiu. Apesar da expressão tensa, faça o que for necessário. Eu preciso saber a verdade. A próxima etapa, Eduardo começou a planejar a coleta do DNA de Amanda, sem que ela percebesse, para evitar qualquer constrangimento ou desconfiança. Ele sabia que o caso estava se tornando mais sensível a cada momento, mas também entendia que Roberto precisava dessa resposta para seguir em frente, seja qual fosse a verdade. Enquanto isso, Roberto, mesmo ansioso, sentiu uma centelha de esperança que não experimentava há anos. Se Amanda realmente fosse Laura, isso significaria uma nova chance de reconstruir algo que ele acreditava estar perdido para sempre. Roberto sentia que sua vida havia ganhado um novo propósito. Cada manhã, a ansiedade e a esperança misturavam-se enquanto ele aguardava o próximo passo de Eduardo na investigação. Mas, por mais que desejasse respostas rápidas, sabia que não podia depender apenas dos resultados do detetive. Ele precisava conhecer Amanda melhor. Criar uma ponte antes de qualquer revelação. Assim, Roberto decidiu frequentar o restaurante onde Amanda trabalhava. No início, foi difícil justificar para si mesmo por que um homem de sua posição estaria jantando tantas vezes no mesmo lugar. Mas para ele, não havia escolha. Ele precisava sentir-se próximo dela. Entender quem ela era antes de colocar tudo em jogo. O segundo encontro naquela noite, Roberto sentou-se novamente em sua mesa habitual, próximo à janela. O restaurante estava movimentado, com risadas e conversas se misturando ao som discreto da música ambiente. Quando Amanda veio atendê-lo, ela parecia surpresa ao vê-lo. Boa noite, senhor. Almeida, certo? Disse ela, lendo o nome na reserva. Roberto sorriu. Isso mesmo, boa memória. Não é difícil lembrar. Não recebemos muitos clientes que pedem café após o jantar. Brincou ela, de forma leve, enquanto entregava o cardápio. Bom, sou uma exceção, respondeu ele, tentando manter o tom descontraído. Mas, na verdade, gostei tanto do atendimento da última vez que decidi voltar. Amanda riu. Mas havia algo no olhar dela. Um misto de curiosidade e cautela. Que bom saber disso. Vou anotar seu pedido. Dessa vez, Roberto pediu um prato simples e um vinho para acompanhar. Enquanto ela se afastava, ele sentiu um misto de satisfação e nervosismo. A cada interação, parecia estar mais perto de algo que ele mal conseguia verbalizar.
um interesse crescente nas semanas seguintes. As visitas ao restaurante se tornaram regulares. Roberto fazia questão de sentar-se na seção de Amanda, sempre buscando pequenas conversas enquanto ela o atendia. Com o tempo, Amanda começou a relaxar, ainda desconfiada no início. Logo percebeu que ele era educado e gentil, sem segundas intenções aparentes. Em uma noite particularmente calma, enquanto servia a sobremesa de Roberto, ela puxou o assunto pela primeira vez. "O senhor parece gostar muito deste restaurante. Mora por perto?" perguntou ela curiosa. "Não exatamente", respondeu ele sorrindo. "Mas gosto do ambiente e confesso que o atendimento é um dos melhores que já recebi." Amanda revirou os olhos brincando. "Ah, por favor, isso é exagero." "É a verdade", insistiu ele, sem perder o tom leve. "Você é muito dedicada, Amanda, dá pra perceber." Ela sorriu, embora ainda relutante. "Obrigada. Faço o meu melhor." Uma conexão em potencial naquela mesma noite. Enquanto Amanda limpava uma mesa próxima, Roberto observou o pingente mais uma vez. A pequena pedra azul refletia a luz de forma quase hipnótica. Como se estivesse destinado a atraí-lo, ele queria perguntar mais sobre aquilo, mas sabia que precisava ir devagar. Não podia assustá-la, especialmente agora que ela começava a confiar nele. Ao se despedir, Roberto arriscou um comentário casual. "Sabe, você é uma pessoa muito determinada. Parece alguém que já enfrentou muitos desafios." Amanda parou por um instante, olhando para ele. "Bem, acho que todo mundo tem seus desafios, não é?" "Claro, mas acho que nem todos têm sua força", disse ele com sinceridade. Amanda não respondeu de imediato. Em vez disso, sorriu levemente, como se não soubesse o que dizer. Quando voltou para o balcão, sentiu-se estranhamente tocada pelas palavras dele. Havia algo em Roberto que era diferente dos outros clientes. Ele não parecia apenas educado, mas genuinamente interessado em conhecê-la, de um jeito que ela não entendia completamente. A tensão cresce enquanto Roberto avançava com seu plano de aproximação. Eduardo trabalhava em silêncio para coletar o DNA necessário para confirmar as suspeitas. Ele sabia que a tarefa era delicada, mas conseguiu um pequeno fio de cabelo de Amanda, que ficou preso no encosto de uma cadeira do restaurante. Era o suficiente para iniciar os testes. No entanto, Eduardo sentia que o tempo estava contra eles. Cada dia que passava, aumentava a chance de Amanda perceber algo estranho, ou de Roberto se deixar levar pelas emoções e revelar tudo antes do momento certo. A percepção de Amanda, por outro lado, Amanda começava a perceber que algo mudara em sua rotina. As visitas frequentes de Roberto não eram exatamente comuns. Embora ele fosse sempre gentil, ela não conseguia evitar a sensação de que havia algo mais por trás de suas palavras. "Por que ele está tão interessado em mim?" pensava, mas descartava rapidamente a ideia de que fosse algo além de uma coincidência. A conversa com Sofia, no entanto, trouxe suas dúvidas de volta à tona. "Eu acho estranho, Amanda", disse Sofia, enquanto ambas dobravam guardanapos no fim do turno. "Ele parece muito interessado em você. Você está exagerando." "Ele é só um cliente educado", rebateu Amanda, embora sua voz soasse menos firme do que gostaria. "Talvez, mas... sei lá. O jeito que ele te olha, parece que ele está tentando te entender." Amanda riu, tentando afastar o desconforto. "Tá vendo filme demais. Ele só é um cara rico que gosta do restaurante." Mesmo assim, as palavras de Sofia ficaram na mente de Amanda, e naquela noite, enquanto olhava para o pingente antes de dormir, ela se perguntou novamente o que aquilo realmente significava. Por mais que quisesse seguir em frente, as perguntas que ela havia enterrado por tanto tempo começavam a ressurgir. O silêncio da manhã era quase palpável no escritório de Roberto. A luz suave do sol entrava pelas janelas amplas, refletindo nos móveis escuros e nos papéis cuidadosamente empilhados sobre a mesa. No entanto, o empresário estava longe de sua habitual compostura. Ele andava de um lado para o outro, checando o relógio a cada minuto, esperando ansiosamente a chegada de Eduardo com os resultados do teste de DNA. O peso da possibilidade de Amanda ser sua filha era quase insuportável, quando Eduardo finalmente chegou, trazendo um envelope discreto em mãos. Roberto o recebeu com um misto de urgência e hesitação. Ele indicou uma cadeira, mas o detetive optou por ficar de pé,
percebendo o nervosismo do empresário. Você conseguiu? Perguntou Roberto com a voz tensa. Eduardo assentiu, entregando o envelope lacrado. Sim, aqui estão os resultados. Roberto pegou o envelope com cuidado, como se o papel fosse tão frágil quanto o equilíbrio emocional que ele tentava manter. Sua mão tremia enquanto rasgava a aba e retirava o conteúdo. Ele leu as primeiras linhas rapidamente, e então parou, suas mãos caindo ao lado do corpo. O que diz? Perguntou Eduardo, incapaz de conter sua curiosidade. Roberto fechou os olhos por um momento, tentando processar a enxurrada de emoções. É ela. Sua voz saiu quase como um sussurro. Amanda é Laura. A emoção do reencontro iminente. Eduardo observou o empresário enquanto ele tentava absorver a notícia. A confirmação trouxe uma mistura de alegria, alívio e uma dor latente que vinha com o peso dos anos perdidos. Roberto sentou-se na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Ele pensou em todas as noites que passara se culpando por não ter feito mais, por não ter questionado as evidências do acidente. Então, o próximo passo é contar a ela, sugeriu Eduardo, quebrando o silêncio. Roberto balançou a cabeça. Ainda não. Não posso simplesmente aparecer e despejar isso em cima dela. Ela não faz ideia do que tudo isso significa. Preciso pensar em como fazer isso da maneira certa. Eduardo concordou. Embora soubesse que o tempo seria um fator crítico, a decisão é sua, mas recomendo que não demore. Quanto mais você espera, mais complicado isso pode ficar. Eu sei, respondeu Roberto ainda olhando para os papéis. Mas preciso ter certeza de que ela confia em mim antes de falar qualquer coisa. O mistério por trás do acidente, enquanto Roberto refletia sobre como abordar Amanda. Eduardo continuava sua investigação sobre o acidente que havia separado pai e filha. Algo no relato de Amanda sobre sua chegada ao orfanato não se encaixava com os registros oficiais do acidente de Laura. Movido por sua intuição, Eduardo começou a revisar os relatórios antigos, buscando qualquer detalhe que pudesse ter sido negligenciado. Em uma visita ao depósito municipal, ele conseguiu acesso ao arquivo policial original do caso. Os documentos confirmavam que os pertences encontrados no carro de Laura foram usados para identificá-la, mas não havia nenhum exame formal do corpo. Além disso, Eduardo descobriu uma informação perturbadora. O carro havia sido sabotado, os freios foram manipulados, e o laudo técnico descrevia o acidente como algo potencialmente intencional. Eduardo sentiu um frio na espinha ao perceber que o caso era muito mais do que um trágico acidente. Ele sabia que precisava informar Roberto, mas também entendia que isso complicaria ainda mais a situação. A dúvida crescente de Amanda enquanto Roberto processava a confirmação do DNA e Eduardo desvendava os mistérios do acidente. Amanda também começava a sentir que algo estava fora do comum. As visitas frequentes de Roberto, seus olhares atentos e os comentários sutis despertaram nela uma inquietação que não conseguia explicar. Certa tarde, enquanto organizava as mesas do restaurante antes da abertura, Amanda conversava com Sofia, sua amiga e colega de trabalho. Eu não sei, Sofia. Esse cliente, o Sr. Almeida, tem sido tão diferente, disse Amanda hesitante. Ele me trata de um jeito que eu não entendo. Não parece só um cliente normal. Sofia ergueu uma sobrancelha, intrigada. E você acha que ele tem segundas intenções? Porque, sinceramente, se tiver, ele tá fazendo um trabalho muito discreto. Amanda balançou a cabeça. Não acho que seja isso. Parece algo mais profundo, como se ele estivesse tentando entender algo sobre mim. Talvez você devesse perguntar a ele, sugeriu Sofia, com um sorriso. Vai saber, né? Pode ser que ele saiba algo que você não sabe. A ideia ficou na mente de Amanda, embora ainda relutasse em confrontar Roberto. A curiosidade crescia a cada dia. Um convite inesperado naquela mesma noite. Enquanto Amanda atendia sua última mesa, Roberto a surpreendeu com um gesto diferente. Amanda, você teria um momento livre depois do expediente? Perguntou ele, tentando soar casual, embora sua expressão traísse sua ansiedade. Ela hesitou, surpresa pelo convite. Depois do trabalho, algum problema com o atendimento? Não, de forma alguma, respondeu Roberto rapidamente. Eu só gostaria de conversar um pouco mais. Sobre você, sua história. Amanda ficou intrigada, mas algo em seu tom parecia sincero. Depois de um instante,
Ela assentiu. Tudo bem. Podemos conversar depois que eu terminar aqui. Quando o restaurante fechou, os dois se sentaram em uma das mesas vazias. Roberto, com as mãos unidas em frente ao rosto, parecia escolher suas palavras com cuidado. Amanda, desde a primeira vez que nos encontramos, algo me chamou a atenção em você. Começou ele com a voz baixa. Seu colar, o pingente que você usa, ele é idêntico a um que eu conhecia. Amanda arregalou os olhos, claramente surpresa. Sério, mas como isso é possível? Eu não tenho certeza ainda, admitiu Roberto. Mas acho que há uma conexão entre nós. E eu gostaria de entender mais sobre sua história, se você estiver disposta a compartilhar. Amanda sentiu o coração acelerar. Havia algo naquela conversa que parecia maior do que ela poderia compreender naquele momento. Pela primeira vez, sentiu que talvez sua história estivesse prestes a mudar de forma irreversível. A conversa na mesa do restaurante havia deixado Amanda inquieta. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente, enquanto ela caminhava para casa naquela noite. Há uma conexão entre nós. Mas o que ele queria dizer com aquilo? Por que o pingente dela, um simples objeto que sempre carregou sem pensar muito, parecia tão significativo para ele? As perguntas eram tantas que Amanda mal conseguiu dormir. Na manhã seguinte, Roberto também estava tomado pela ansiedade. Ele sabia que havia aberto uma porta durante aquela conversa, mas ainda precisava encontrar a maneira certa de revelar a verdade. Não queria assustar Amanda ou ser mal interpretado. Mais do que nunca, ele precisava agir com cuidado. Eduardo retorna com novas descobertas no início daquela tarde. Eduardo chegou à mansão de Roberto com um semblante sério. Ele carregava uma pasta em mãos, e sua expressão indicava que trazia informações importantes. Ao entrar no escritório, ele foi direto ao ponto. Roberto, temos um problema maior do que imaginávamos, disse o detetive colocando a pasta sobre a mesa. O que você descobriu? Perguntou Roberto, já sentindo o estômago revirar. Consegui revisar os relatórios do acidente. Há fortes indícios de que o carro de Laura foi sabotado. Os freios foram manipulados, explicou Eduardo, enquanto abria a pasta e mostrava os documentos. Roberto ficou paralisado. As palavras do detetive pareciam irreais. Sabotado. Você está dizendo que alguém tentou matar minha filha. Eduardo assentiu. Não só tentou, Roberto. Conseguiu, ou pelo menos achou que conseguiu. Amanda sobreviver foi um milagre. Agora precisamos entender quem estava por trás disso. Roberto sentiu a raiva crescer dentro de si. A ideia de que alguém havia causado tanto sofrimento intencionalmente era insuportável. Você tem alguma pista de quem poderia ser? Ainda não. Mas estou investigando os envolvidos na época. Alguém tinha muito a ganhar com o desaparecimento de Laura. Pode ter sido um ataque direto a você, mas precisamos de provas antes de acusar qualquer um. Roberto fechou os olhos, tentando conter a tempestade de emoções que se formava em seu peito. Ele sabia que não poderia contar a Amanda sobre isso ainda. Era demais para ela assimilar, especialmente quando a questão do DNA ainda estava fresca. A revelação para Amanda ao anoitecer, Roberto tomou uma decisão. Ele convidou Amanda para se encontrar com ele em um café tranquilo, longe do restaurante. Amanda, ainda curiosa sobre a conversa anterior, aceitou o convite, embora estivesse apreensiva. Quando ela chegou, Roberto já estava esperando em uma mesa isolada. Ele parecia mais nervoso do que antes, mas também determinado. Amanda sentou-se à frente dele, cruzando as mãos sobre a mesa. Eu vim porque você disse que queria falar mais sobre o pingente e... sobre essa tal conexão, começou Amanda, direta. Roberto respirou fundo, segurando o olhar dela. Sim, eu preciso ser honesto com você, Amanda. O que vou dizer pode parecer inacreditável, mas peço que você me ouça até o final. Amanda assentiu, embora sentisse o coração acelerar. Ela segurou o pingente instintivamente. Como fazia quando estava nervosa, Roberto continuou. Esse pingente, ele não é apenas parecido com um que eu conheço. Ele é o mesmo pingente que dei para minha filha, Laura, no aniversário de 16 anos, há quase 20 anos. Minha filha foi dada como morta em um acidente de carro, mas eu descobri que isso não é verdade. Você, Amanda, é Laura. Você é minha filha. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Amanda piscou.
como se estivesse tentando entender as palavras que acabara de ouvir. Isso é uma piada, certo? Disse ela com um riso nervoso. Como eu poderia ser sua filha? Eu cresci em um orfanato. Minha mãe biológica me deixou lá. Eu sei que parece impossível, mas eu tenho provas, respondeu Roberto, puxando uma pasta que trazia consigo. Ele colocou os resultados do DNA sobre a mesa. Fiz um teste de DNA. É incontestável. Você é minha filha. Amanda pegou o papel com mãos trêmulas, lendo as palavras sem realmente processá-las. Ela balançou a cabeça, como se estivesse rejeitando tudo aquilo. Não pode ser, não pode ser. Eu sei que é muita coisa para assimilar, disse Roberto, sua voz carregada de emoção. Mas, Amanda, ou melhor, Laura, você foi salva após o acidente e levada para o orfanato. Alguém decidiu que seria melhor esconder a verdade. Eu passei 20 anos acreditando que você estava morta, mas agora eu tenho a chance de corrigir isso. Amanda sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Era muita informação de uma só vez. Ela não sabia se sentia raiva, tristeza ou confusão. Tudo o que ela achava que sabia sobre sua vida estava desmoronando. Por que agora? Por que só agora você aparece? Perguntou ela, a voz embargada. Porque eu não sabia, respondeu Roberto, com sinceridade. Eu aceitei o que me disseram na época, que você havia morrido. Mas quando vi o pingente, eu soube que precisava investigar. Não posso mudar o passado, mas quero recuperar o tempo perdido com você. Amanda ficou em silêncio. Olhando para as mãos, parte dela queria acreditar, mas outra parte ainda lutava contra a ideia. Ela se levantou, pegando o papel com os resultados. Eu preciso de tempo, disse ela, antes de sair do café, deixando Roberto sozinho, observando-a ir embora. As dúvidas e a esperança. Amanda passou a noite pensando em tudo. Ela leu os resultados do DNA repetidas vezes, tentando encontrar um erro, mas o documento era claro. Roberto Almeida era seu pai biológico. Ainda assim, aceitar essa verdade parecia uma tarefa impossível. Enquanto isso, Roberto retornou para casa com o coração pesado. Ele sabia que havia dado o primeiro passo, mas ainda tinha um longo caminho para reconquistar a confiança de Amanda. Amanda passou os dias seguintes imersa em um turbilhão de emoções. Ela mal conseguiu focar em seu trabalho, e até Sofia, sempre brincalhona, notou sua distração. Os resultados do DNA, agora dobrados dentro de sua bolsa, eram uma constante lembrança da verdade que Amanda não sabia como lidar. Ser filha de Roberto Almeida, um homem que ela mal conhecia, parecia irreal. Enquanto isso, Roberto também enfrentava seu próprio desafio. Ele sabia que Amanda precisava de tempo, mas seu coração de pai estava impaciente. Ele queria consertar tudo de uma vez, compensar os anos perdidos e protegê-la, especialmente agora que sabia da sabotagem no acidente. Ele só não imaginava que a resposta para o mistério estava mais próxima do que esperava. Eduardo conecta os pontos. O detetive Eduardo, como sempre, trabalhava incansavelmente para descobrir a verdade. Após vasculhar os documentos sobre o acidente, ele decidiu investigar os relacionamentos de Roberto naquela época, em busca de alguém que pudesse ter um motivo para prejudicá-lo. Não demorou muito para um nome se destacar: Regina Albuquerque. Regina havia sido sócia de Roberto no início de sua carreira. Ambiciosa e inteligente, era conhecida por sua habilidade em manipular situações a seu favor. Eduardo descobriu que, na época do acidente de Laura, Regina estava tentando tomar o controle da empresa de Roberto. Quando Laura nasceu, o cenário mudou. Ela era a única herdeira legítima, e Roberto começou a planejar transferir parte de seus bens para o nome da filha, o que enfureceu Regina. Eduardo, com sua experiência, sabia que precisava de provas concretas antes de compartilhar suas suspeitas. Ele começou a monitorar Regina discretamente, vasculhando registros antigos e conversando com antigos funcionários da empresa. Foi então que encontrou a peça que faltava. Um ex-mecânico que trabalhava para a família na época do acidente admitiu que havia sido subornado para manipular os freios do carro de Laura. Confrontando a verdade com as informações em mãos, Eduardo foi direto até a mansão de Roberto. A expressão séria do detetive deixou claro que ele não trazia boas notícias. Roberto, acho que encontrei a responsável pelo acidente, disse ele.
enquanto colocava uma série de documentos sobre a mesa. Roberto pegou os papéis e começou a ler. Seu rosto ficou vermelho de raiva enquanto absorvia as palavras. Regina. Eu deveria ter imaginado. Sempre soube que ela era capaz de tudo para conseguir o que queria. Mas isso, ela tentou matar minha filha. Não só tentou, respondeu Eduardo. Ela conseguiu. Ou pelo menos achou que conseguiu. O problema é que Laura sobreviveu. E agora ela está de volta. Roberto sentiu o peso das palavras. Ele sabia que Regina era perigosa, mas nunca imaginou que ela pudesse ir tão longe. Isso não pode ficar impune, disse ele com os punhos cerrados. Ela destruiu minha vida, Eduardo, e tentou apagar a de Laura. Concordo, mas precisamos agir com cuidado. Eu já reuni provas suficientes para envolvê-la no caso, mas será necessário confrontá-la diretamente para que as autoridades tomem as medidas cabíveis. Roberto assentiu. Ele sabia que aquele confronto seria inevitável. Mas antes precisava proteger Amanda. Regina não poderia suspeitar que ela estava viva. O encontro com Amanda, decidido a compartilhar tudo com Amanda, Roberto marcou um novo encontro com ela, desta vez em um parque tranquilo. Amanda, embora ainda confusa, aceitou se encontrar. Ela sabia que precisava de respostas para seguir em frente. Quando chegaram, Roberto foi direto ao ponto. Amanda, sei que tudo isso é demais para você. Descobrir que sua vida inteira foi baseada em algo que você não sabia. Deve ser aterrorizante. Mas há mais coisas que você precisa saber. Mais coisas? Perguntou Amanda, cruzando os braços. Como se não bastasse descobrir que você é meu pai. Roberto respirou fundo. O acidente que nos separou não foi um acidente. Foi provocado. Amanda ficou em silêncio, tentando absorver o que ele acabara de dizer. Provocado. O que você quer dizer com isso? Minha ex-sócia, Regina Albuquerque, tinha motivos para querer me destruir. Na época, eu estava transferindo parte de minha herança para você. Ela viu isso como uma ameaça e sabotou o carro em que você estava. Amanda deu um passo para trás, incrédula. Você está me dizendo que alguém tentou me matar por causa de dinheiro. Isso é loucura. Eu sei que parece loucura, mas Eduardo encontrou provas. Um mecânico confessou ter sabotado os freios a mando dela. Roberto fez uma pausa antes de continuar. Amanda, quero que você saiba que vou resolver isso. Vou garantir que Regina pague pelo que fez. Amanda não sabia como responder. A ideia de que toda sua vida havia sido moldada por uma tentativa de assassinato a deixou sem chão. Mas ao mesmo tempo, ela sentiu algo que não esperava. Raiva. Raiva por ter sido arrancada de sua vida sem escolha. Raiva por ter sido abandonada em um orfanato. E raiva por tudo isso ter acontecido sem que ela sequer soubesse. O plano para confrontar Regina enquanto Amanda processava tudo. Roberto e Eduardo começaram a preparar o confronto com Regina. Eles sabiam que precisavam expor as provas em um ambiente controlado. Onde ela não pudesse manipular a situação, Roberto decidiu organizar um evento em sua empresa, convidando Regina como forma de armadilha. Durante o evento, ele usaria as provas coletadas por Eduardo para desmascará-la diante de todos. Era arriscado, mas Roberto sabia que era a única maneira de garantir que a justiça fosse feita. Enquanto isso, Amanda, mesmo lutando com suas emoções, decidiu que queria estar presente no evento. Se essa mulher tentou me matar, eu quero olhar nos olhos dela. Quero que ela veja que eu sobrevivi. Roberto, embora relutante, respeitou a decisão da filha. Pela primeira vez em décadas, ele viu nela a força de Laura. Sua filha perdida, mas nunca esquecida. A noite do evento chegou. Roberto estava no salão principal da sede de sua empresa, um espaço luxuoso que refletia anos de trabalho árduo. O evento era ostensivamente um encontro de negócios, mas para ele, representava algo muito mais profundo, uma chance de justiça. Entre os convidados estavam investidores, colegas de longa data. E claro, Regina Albuquerque. Ela havia aceitado o convite sem suspeitar de nada, confiante como sempre em sua capacidade de manipular situações a seu favor. Amanda chegou discretamente, acompanhada de Eduardo, embora estivesse nervosa. Ela decidiu que precisava enfrentar aquela mulher que tanto influenciara seu destino. Sua postura era firme, mas seu coração batia acelerado. O vestido simples que escolheu contrastava com o luxo do ambiente, mas seus olhos refletiam determinação. Era sua primeira aparição em público ao lado de Roberto.
e, mesmo que não quisesse admitir, sentia um misto de curiosidade e raiva ao estar ali. A chegada de Regina entrou no salão com sua costumeira elegância, cumprimentando os convidados com um sorriso afiado. Quando viu Roberto, aproximou-se, adotando seu tom mais amigável. Roberto, que honra estar aqui. É sempre um prazer prestigiar seus eventos, disse ela, com a confiança de quem não tinha ideia do que estava por vir. Roberto retribuiu o sorriso, mas seus olhos carregavam uma tensão perceptível. Regina, obrigado por ter vindo. Espero que aprecie a noite. Tenho algo especial preparado. Ela arqueou as sobrancelhas. Intrigada? Algo especial, agora fiquei curiosa. Você saberá no momento certo, respondeu ele, mantendo o tom enigmático. O discurso de Roberto por volta das 21 horas. Roberto subiu ao palco improvisado no centro do salão. Ele segurava um microfone e parecia mais sério do que o habitual. O burburinho dos convidados diminuiu enquanto todos voltavam sua atenção para ele. Boa noite a todos. Quero agradecer pela presença de vocês neste evento. Hoje, além de discutirmos nossos avanços empresariais, tenho algo importante a compartilhar. Algo que, para mim, vai muito além dos negócios. Começou ele, sua voz carregada de emoção. Os convidados murmuraram entre si, surpresos com o tom do discurso. Regina, por outro lado, mantinha um sorriso no rosto, embora uma pontada de desconfiança começasse a surgir. Roberto continuou. Há quase 20 anos, minha filha Laura foi dada como morta em um acidente de carro. Por 2 décadas, vivi com essa dor, acreditando que nunca haveria novamente. Mas recentemente, descobri algo que mudou minha vida para sempre. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem pelo salão. Os olhares curiosos e confusos se voltaram para Amanda, que estava parada ao fundo, observando com atenção. Minha filha está viva, disse ele finalmente. E está aqui. Hoje ao meu lado. O salão ficou em silêncio por um momento, antes que os murmúrios começassem. Regina congelou. Seu sorriso desapareceu enquanto ela olhava para Amanda, tentando processar o que acabara de ouvir. A revelação. Roberto continuou. Mas essa descoberta também trouxe à tona algo sombrio. O acidente que tirou Laura de mim não foi um acidente. Ele foi provocado e a pessoa responsável está entre nós. Os murmúrios se transformaram em exclamações de surpresa. Regina tentou manter a compostura, mas era evidente que estava desconfortável. Regina Albuquerque, chamou Roberto, fixando o olhar nela. Você sabotou o carro da minha filha para garantir seu controle sobre minha empresa. Você tentou me destruir, mas acabou destruindo sua própria humanidade no processo. Regina levantou-se, visivelmente tensa. Isso é um absurdo. Você está delirando, Roberto. Eu não estou delirando, disse ele. Com firmeza, ele fez um sinal para Eduardo, que entrou com uma pasta cheia de documentos e um pequeno tablet. Aqui estão as provas, testemunhas, registros financeiros e até a confissão de um mecânico que você subornou. Eduardo colocou o tablet em um telão, mostrando trechos da confissão gravada do mecânico. A evidência era incontestável. O salão explodiu em murmúrios de choque e indignação. Regina, por sua vez, parecia perder o controle. Isso é uma armação, gritou ela, mas sua voz tremia. Amanda deu um passo à frente, encarando Regina pela primeira vez. Sua voz era firme, apesar da emoção. Você tentou me matar. Me tirou do meu pai e me deixou crescer sem saber quem eu era. Por quê? Por dinheiro? Regina tentou responder, mas as palavras falharam. Ela sabia que estava encurralada. A queda de Regina à polícia, já alertada por Eduardo, chegou ao local minutos depois. Regina foi detida sob o olhar atento dos convidados, que agora a observavam com desprezo, enquanto era levada pelos policiais. Ela olhou para Roberto com um misto de raiva e derrota. Você pode ter vencido hoje, Roberto, mas isso ainda não acabou, disse ela, antes de desaparecer pelas portas do salão. Roberto, agora mais aliviado, voltou-se para Amanda. Ela ainda estava processando tudo, mas a intensidade do momento trouxe uma nova conexão entre os dois. Pela primeira vez, Amanda sentiu que não estava mais sozinha em sua luta.
O alívio após o confronto mais tarde. Quando o salão esvaziou, Roberto e Amanda permaneceram. Eles se sentaram em silêncio, ambos exaustos pela intensidade da noite. Finalmente, Amanda quebrou o silêncio. Eu não sei como processar tudo isso. Ainda parece um sonho ou um pesadelo. Eu sei, respondeu Roberto segurando a mão dela. Mas o mais importante é que agora estamos juntos e ninguém vai nos separar novamente. Amanda olhou para ele, sentindo um calor reconfortante que não experimentava há anos. Talvez fosse o começo de algo novo, algo que ela nunca pensou que poderia ter. A noite do confronto havia deixado uma marca profunda em Amanda. Sentada em sua cama naquela madrugada, ela tentava processar tudo o que havia acontecido. O homem que ela mal conhecia havia lutado para desmascarar a pessoa que tentara destruí-la, antes mesmo que ela soubesse quem realmente era. E apesar do caos, Amanda sentia pela primeira vez que não estava sozinha. Enquanto isso, na mansão Almeida, Roberto sentia o peso das emoções acumuladas. Depois de anos vivendo na solidão e no arrependimento, ele finalmente tinha sua filha de volta. Mas ao mesmo tempo, sabia que o tempo perdido não seria fácil de recuperar. Ele precisava agir com paciência e sensibilidade para construir algo verdadeiro com Amanda. Primeiros passos para um recomeço na manhã seguinte, Roberto tomou a iniciativa de enviar uma mensagem para Amanda. O texto era simples, mas carregado de sentimento. Amanda, sei que tudo ainda parece confuso, mas quero que saiba que estou aqui para você. Sem pressa, no seu tempo. Estou disposto a fazer o que for necessário para reconstruirmos essa relação. Com carinho, Roberto. Amanda leu a mensagem várias vezes antes de responder. Parte dela queria se afastar, processar tudo sozinha. Mas outra parte sabia que Roberto estava tentando genuinamente se conectar com ela. Depois de alguns minutos, digitou uma resposta breve. Obrigada por me dar espaço. Vamos conversar em breve. Essa pequena troca foi um sinal para ambos de que estavam no caminho certo. Mesmo que a jornada fosse longa, um encontro diferente alguns dias depois. Amanda aceitou o convite de Roberto para almoçar. Ele insistiu que não fosse em um restaurante sofisticado, mas em um parque tranquilo onde pudessem conversar sem distrações. Amanda chegou hesitante, mas foi recebida com um sorriso caloroso e um gesto simples. Roberto havia trazido um piquenique com comida caseira. Eu pensei que seria melhor algo mais informal. Assim podemos apenas conversar, disse ele, enquanto colocava as comidas sobre uma toalha. Amanda sorriu de leve. Eu gosto disso. Nada de garçons, nem talheres caros. Eles começaram a conversar, aos poucos deixando a tensão inicial de lado. Roberto fez perguntas sobre a vida de Amanda no orfanato, suas dificuldades e conquistas, enquanto ela, pela primeira vez, sentiu-se confortável para compartilhar detalhes de sua jornada. Foi difícil no começo, sabe? Crescer sem uma família é complicado, mas de certa forma me ensinou a ser forte, disse Amanda, mexendo distraidamente no pingente. Roberto assentiu, com os olhos marejados. Você é muito mais forte do que eu poderia imaginar, e por mais que isso não mude o passado, quero estar aqui para você daqui em diante. Planejando o futuro depois daquele encontro, Amanda começou a visitar Roberto com mais frequência. Ela conheceu a mansão, mas o que mais chamou sua atenção foi o escritório dele. As fotos antigas de Laura ainda estavam lá, uma delas ao lado do pingente idêntico ao que ela usava. Foi um momento de reconhecimento, como se finalmente ela estivesse se conectando com um pedaço de sua história. Roberto, por outro lado, começou a pensar em formas de mostrar a Amanda que queria ajudá-la a construir um futuro. Ele sabia que Amanda era independente e resiliente, mas queria dar a ela oportunidades que ela nunca havia tido. Eu estava pensando, começou ele em uma tarde, e se criássemos algo juntos, um projeto que reflita tudo o que você é e pelo que passou? Amanda franziu a testa. Curiosa, o que você tem em mente? Um projeto social para ajudar crianças órfãs, algo que possa dar a elas o suporte que você talvez tenha sentido falta, sugeriu Roberto, com os olhos brilhando de entusiasmo. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a ideia. Ela nunca havia pensado em algo assim, mas ao mesmo tempo fazia total sentido.
Era uma maneira de transformar sua dor em algo positivo, algo que poderia impactar outras vidas. Eu gosto disso, disse ela finalmente. Acho que podemos fazer algo incrível juntos. Um novo começo com a ideia em mente, pai e filha começaram a trabalhar no projeto. Amanda assumiu a liderança em várias decisões, enquanto Roberto usava seus contatos e recursos para dar vida à iniciativa. Ao longo do processo, os dois começaram a se conhecer de verdade. Amanda descobriu o lado mais humano de Roberto, enquanto ele admirava a força e a determinação que ela demonstrava a cada dia. Certa tarde, enquanto revisavam os últimos detalhes do projeto, Amanda olhou para Roberto com um sorriso sincero. Sabe, acho que finalmente estou começando a entender quem eu sou e acho que é bom ter você aqui. Roberto segurou a mão dela emocionado. E eu acho que finalmente estou começando a ser o pai que você merece. A noite do confronto havia terminado. Mas as marcas deixadas em Amanda e Roberto ainda eram profundas. Naquele dia, ambos haviam enfrentado não apenas os fantasmas do passado, mas também uma nova realidade que estava prestes a moldar o futuro. Amanda, especialmente, sentia como se sua vida tivesse virado de cabeça para baixo pela primeira vez. Ela precisaria enfrentar a verdade sobre quem realmente era. Enquanto isso, Roberto se encontrava em um estado de esperança e cautela. O sentimento de ter sua filha de volta era avassalador. Mas ele sabia que o tempo perdido não seria recuperado de um dia para o outro. Ele precisava agir com paciência, respeitar o espaço de Amanda e, acima de tudo, provar que estava disposto a fazer o que fosse necessário para reconstruir a relação. Primeiros passos para uma conexão na manhã seguinte ao evento. Roberto acordou cedo, como de costume, mas dessa vez, com um propósito diferente, ele caminhou até o escritório, onde as fotos de Laura ainda decoravam as prateleiras. Ao pegar uma das molduras, ficou observando o rosto sorridente de sua filha quando jovem. Agora ele sabia que Laura estava viva, na figura de Amanda, mas o peso dos anos perdidos ainda o fazia hesitar. Seria possível começar de novo, com o telefone em mãos. Roberto digitou uma mensagem para Amanda. Ele revisou o texto várias vezes antes de enviar, tentando escolher as palavras certas. O resultado foi algo simples, mas carregado de significado. Amanda, sei que tudo ainda está confuso para você, mas quero que saiba que estou aqui, no seu tempo e nos seus termos. Quero que sejamos pai e filha, mas acima de tudo, quero que você se sinta confortável. Estou disposto a fazer o que for necessário para construir isso, Roberto. Do outro lado, Amanda leu a mensagem enquanto se preparava para ir ao trabalho. A noite anterior ainda estava fresca em sua mente. E a ideia de que sua vida inteira fora uma mentira parecia inacreditável. Apesar disso, ela não conseguia ignorar o tom sincero da mensagem de Roberto. Depois de hesitar por alguns minutos, respondeu: "Obrigada por entender. Vamos conversar em breve." Aquela breve troca era tudo o que Roberto precisava para sentir que estava no caminho certo. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito. Mas era um começo. O primeiro encontro descontraído, alguns dias depois, Amanda aceitou o convite de Roberto para um almoço. Ela deixou claro que preferia algo simples, longe de restaurantes luxuosos ou ambientes formais. Roberto sugeriu um piquenique em um parque, uma ideia que Amanda achou inesperada. Mas reconfortante, quando chegou ao local combinado, Amanda encontrou Roberto já instalado em uma sombra debaixo de uma árvore grande. Sobre a toalha de piquenique, havia sanduíches, frutas e garrafas de suco. Ela riu baixinho ao perceber que ele havia se esforçado para fazer algo simples, mas especial. "Isso é diferente", comentou ela sentando-se na toalha. "Eu queria que fosse", respondeu Roberto sorrindo. "Achei que algo mais descontraído ajudaria a aliviar um pouco a tensão." "Parece funcionar", admitiu Amanda. Embora ainda sentisse uma pontada de nervosismo, eles começaram a conversar. De forma leve no início, mas logo as conversas ganharam mais profundidade. Roberto fez perguntas sobre a infância de Amanda no orfanato, seus desafios e as pessoas que marcaram sua vida. Amanda, hesitante no início, começou a se abrir, compartilhando histórias que, até então, eram apenas suas. "Foi difícil crescer sem uma família. Sempre me perguntei como seria ter pais,
Mas com o tempo, aceitei que aquilo era a minha realidade, disse ela, mexendo no pingente que nunca tirava do pescoço. Roberto, com os olhos marejados, respondeu: se eu pudesse voltar no tempo, faria qualquer coisa para impedir que isso acontecesse. Mas agora, tudo o que posso fazer é estar aqui, tentando ser o pai que você merece. Amanda o olhou, surpresa pela sinceridade em suas palavras. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que Roberto realmente estava disposto a fazer parte de sua vida. Uma ideia para o futuro à medida que os encontros entre pai e filha se tornaram mais frequentes. Roberto começou a pensar em formas de ajudar Amanda a encontrar propósito e significado em meio à confusão que era sua nova realidade. Foi durante uma tarde tranquila, enquanto os dois tomavam café na mansão, que ele compartilhou uma ideia. Tenho pensado em algo, começou Roberto, com um tom pensativo. E se criássemos um projeto juntos, algo que possa transformar sua história em algo positivo? Um projeto? Perguntou Amanda, arqueando as sobrancelhas. Que tipo de projeto? Um projeto social para ajudar crianças órfãs. Algo que ofereça suporte, educação e oportunidades para quem cresceu sem uma família. Você sabe melhor do que ninguém como isso pode fazer diferença, explicou ele com entusiasmo. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a ideia, embora nunca tivesse considerado algo assim. Fazia sentido. Era como transformar sua dor em um propósito, ajudando outras crianças que estavam na mesma situação que ela estivera. Isso faz sentido, disse ela finalmente. Acho que podemos fazer algo incrível. Roberto sorriu, sentindo-se mais próximo de Amanda do que nunca. Pela primeira vez, ele via esperança no olhar dela. Trabalhando juntos, os meses seguintes foram dedicados à criação do projeto social. Amanda assumiu a liderança em várias decisões. Demonstrando sua independência e determinação, ela visitou orfanatos, conheceu histórias de outras crianças e trabalhou ao lado de Roberto para estruturar um plano viável. O projeto recebeu o nome de Esperança Azul, em referência ao pingente que simbolizava tanto para ela enquanto trabalhavam juntos. Amanda e Roberto começaram a se conhecer de verdade. Roberto admirava a força e a resiliência de Amanda, enquanto ela descobria o lado humano e carinhoso de seu pai, algo que jamais esperava encontrar. Certa tarde, enquanto revisavam os últimos detalhes do projeto no escritório de Roberto, Amanda olhou para uma foto antiga na estante. Era Laura, ainda adolescente, sorrindo com o mesmo pingente no pescoço. É estranho pensar que essa era eu, disse ela pensativa. Para mim, você sempre foi essa pessoa, respondeu Roberto, colocando a mão sobre a dela. E sempre será. Uma nova fase quando o projeto foi finalmente lançado. Recebeu a atenção da mídia e da comunidade local. Amanda, embora tímida com os holofotes, sentiu-se orgulhosa do impacto que estavam causando. Durante a cerimônia de inauguração, Roberto fez questão de dar a ela o palco principal. Reconhecendo sua força e determinação, este projeto é sobre esperança, sobre transformar a dor em algo positivo, e não há ninguém mais qualificada para liderar isso do que Amanda, minha filha, disse ele emocionado. Amanda pegou o microfone, olhando para a plateia com um sorriso tímido, mas sincero. Eu nunca imaginei que minha história pudesse levar a algo assim. Mas estou aqui para dizer que é possível superar qualquer coisa quando temos apoio e amor. Obrigada por acreditarem em mim. Enquanto os aplausos enchiam o salão, Amanda olhou para Roberto, sentindo algo que não experimentava havia muito tempo. Pertencimento. Ela finalmente começava a aceitar sua nova realidade e, com isso, o amor de um pai que lutava todos os dias para merecer seu lugar em sua vida. O salão de eventos estava cheio, iluminado por uma luz suave que destacava o logotipo do projeto Esperança Azul, em um painel no centro do palco. Amanda estava ao lado de Roberto, olhando para a multidão que aguardava ansiosa o início da cerimônia. Aquela noite marcava não apenas o lançamento oficial do projeto, mas também o início de uma nova fase na vida deles. Amanda, apesar de nervosa, sentia-se tomada por um misto de orgulho e realização. Tudo aquilo parecia um sonho distante poucos meses atrás, mas agora ela estava ali, apresentando um projeto que representava sua história. Sua dor e, acima de tudo, sua superação.
Roberto tocou levemente no ombro de Amanda, sorrindo. Você está pronta. Ela respirou fundo, segurando o microfone. Mais do que nunca. O discurso de Amanda caminhou até o centro do palco, enquanto os convidados aplaudiam. Suas mãos tremiam levemente, mas ela manteve a postura firme, olhando para a plateia. Ela começou. Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer por estarem aqui nesta noite tão especial. O projeto Esperança Azul nasceu de algo muito pessoal para mim. Cresci em um orfanato, sem saber quem eu era ou de onde vinha. Durante anos, carreguei no peito apenas este pingente, como minha única ligação com o passado. Ela segurou o pingente entre os dedos, permitindo que a luz refletisse na pedra azul. Mas, recentemente, descobri algo que mudou minha vida. Descobri que não estava tão sozinha quanto imaginava. E mais do que isso, percebi que minha história poderia ser usada para ajudar outras crianças que também se sentem perdidas. Os aplausos ecoaram pelo salão, mas Amanda continuou, com os olhos marejados. Este projeto não é apenas sobre mim ou sobre minha jornada. É sobre dar a outras crianças a oportunidade de sonhar, de ter suporte, de saber que elas não estão sozinhas. Eu agradeço profundamente a todos que tornaram isso possível, especialmente ao meu pai, Roberto Almeida. Ela olhou para Roberto, que estava sentado na primeira fila. Ele sorriu, emocionado, e acenou para ela. A sala inteira explodiu em aplausos calorosos. Reflexões de Roberto. Enquanto Amanda continuava a apresentar os detalhes do projeto, Roberto sentiu uma onda de emoções o inundar. Ele lembrava das noites solitárias, acreditando que havia perdido sua filha para sempre. Agora, ali estava ela, não apenas ao seu lado, mas liderando uma causa maior. Algo que ele sabia que Laura teria orgulho de fazer. Roberto percebeu o quanto Amanda havia crescido em tão pouco tempo. Sua força e resiliência não eram apenas reflexos de uma vida difícil, mas também de um caráter inabalável. Para ele, Amanda era a personificação do milagre que ele nunca ousou pedir. A conexão definitiva após a cerimônia, Amanda e Roberto se encontraram em um canto mais tranquilo do salão. Amanda parecia mais leve, com um sorriso tímido no rosto. Você foi incrível lá em cima, disse Roberto, segurando as mãos dela. Obrigada, respondeu Amanda. Mas eu não poderia ter feito isso sem você. Roberto balançou a cabeça, emocionado. Você sempre foi incrível, Amanda. Só precisava de uma oportunidade para mostrar isso ao mundo. Ela o abraçou, algo que fez de forma hesitante nas primeiras vezes, mas que agora parecia natural. Obrigada por nunca desistir de mim. Sei que não foi fácil. Roberto sorriu, segurando-a com firmeza. Eu nunca vou desistir de você. Somos uma família, e sempre seremos. Regina enfrenta as consequências enquanto Roberto e Amanda comemoravam sua vitória pessoal. Regina Albuquerque enfrentava as consequências de seus atos. Após ser presa durante o evento na empresa de Roberto, ela tentara, sem sucesso, manipular a situação. As evidências eram avassaladoras, e o depoimento do mecânico selou seu destino. Regina foi condenada por tentativa de homicídio e conspiração, perdendo tudo o que havia acumulado com suas manobras. Para Roberto, a prisão de Regina era menos sobre vingança e mais sobre justiça. Finalmente, a verdade havia prevalecido, e sua filha estava livre do peso de um passado que não era culpa dela. Um novo capítulo nos meses seguintes, o projeto Esperança Azul começou a impactar a vida de muitas crianças. Amanda se envolveu diretamente em cada etapa, visitando orfanatos e conversando com jovens que compartilhavam histórias semelhantes à sua. Ela sentia que, pela primeira vez, sua vida tinha um propósito maior. Roberto, por sua vez, passou a dedicar mais tempo à família, embora continuasse ativo em sua empresa. Ele priorizou os momentos ao lado de Amanda. Juntos, eles começaram a criar memórias que ajudariam a preencher o vazio dos anos perdidos. Certa tarde, enquanto caminhavam por um parque, Amanda parou e olhou para Roberto. Sabe, por muito tempo, eu me perguntei quem eu era, mas agora eu acho que finalmente sei. E quem você é? Perguntou Roberto curioso. Sou Amanda, sou Laura, sou sua filha, e isso é o suficiente.
Roberto sentiu os olhos marejarem novamente, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Isso é mais do que suficiente. Um futuro promissor à história de Roberto. E Amanda não foi apenas sobre reencontro, mas sobre reconstrução, perdão e novas oportunidades. Ambos sabiam que o tempo perdido não poderia ser recuperado, mas escolheram focar no que podiam construir juntos. Enquanto caminhavam de volta lado a lado, Amanda segurou o braço de Roberto e olhou para o horizonte. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia brilhante, e ambos estavam prontos para enfrentá-lo. Juntos, com este desfecho, a jornada de Roberto e Amanda se completa, mostrando que mesmo as perdas mais dolorosas podem dar lugar a segundas chances e novos começos.